internet. A violência contra a criança no ambiente digital, muitas vezes ela é na dignidade sexual. Então, não adianta educação digital sem educação sexual. Existe muita coisa errada no mundo. Você não vai publicar sua filha com um traje de roupa de banho. Não faça isso. Olá, bem-vindo. Muito bom. Foi o jornalista britânico Malcolm Gladwell que formulou em mais de um livro o que ele chamou de ponto de virada. É o seguinte, ponto de virada é quando algo, alguma coisa ou alguém desencadeia uma onda que se alastra assim num instante, com caráter de epidemia, e ilumina o que antes estava na sombra, torna explícito o que estava só implícito, consciente o que se escondia no subconsciente. O influenciador brasileiro que está conosco hoje provocou um ponto de virada histórico. Ele é humorista, mas num vídeo mortalmente sério, de 49 minutos, ele sacudiu o país, levantou o debate e causou a tomada de medidas imediatas para proteger as crianças da terra sem lei da internet. Entre as questões que ele levantou, há os riscos da mera publicação de imagens de crianças e adolescentes, a corriqueira cumplicidade de pais e mães que expõem seus filhos como mercadoria e, sobretudo, a programação dos algoritmos das redes sociais que facilita os crimes de pedófilos. Aí o neologismo que titula o vídeo foi a palavra mais falada das últimas semanas: adultização. Perdeu apenas para o nome artístico do responsável pelas denúncias, um jovem de 27 anos chamado Felipe Bressanin Pereira, o Felca. Chamar a atenção para uma coisa rara. É muito, muito difícil um convidado maior que eu. Pois é, Biel, você tá baixinho, hein? Você tá baixinho. Tá precisando comer feijão. Você tá tem baixinho. 1,96 e ainda botou um salto para me humilhar. Pra te humilhar, claro. Legal te ver assim, feliz, levinho. Você levantou uma barra muito pesada aí, necessária para o Brasil. Imagino que a tua vida virou de cabeça para baixo, mas, no entanto, você estava querendo mostrar que a realidade estava de ponta cabeça, como se diz em São Paulo. Pois é. Essas duas últimas semanas foram muito doidas na minha vida. Aconteceu muita coisa no interno e no externo também. No externo, muita gente falou o meu nome, muita gente falou sobre a causa, o que para mim é o mais importante, muita gente falou sobre o assunto, mas no interno existiu nessas 2 semanas um precisar, uma necessidade de uma reflexão da minha parte, de sentar sozinho e refletir. Refletir sobre por que você fez isso. Por que eu fiz isso? Não. Porque eu fiz isso eu tinha muita certeza. Mas por que eu? Por que eu precisei fazer isso? Porque qualquer pessoa poderia fazer isso. Por que eu precisei fazer isso? Você chegou a uma resposta? Por que você Eu cheguei numa precisou? resposta. Precisou eu fazer isso porque ninguém fazia. E é muito sobre entender que basta você questionar algo que está errado, pegar um celular, pegar uma câmera e falar sobre isso. Não. Vou te dizer que não, porque, Felca, você falou, qualquer um que tem alguma coisa pegar... Eu tô disposto Cara, você a ser... você se preparou para fazer aquela denúncia. Você apurou, você fez um estudo, você apresentou, não foi assim, isso está errado. Não, sim, com isso está certeza. errado por causa disso, daquilo outro, pode ficar certo, entendeu? Não é assim. Sempre que você vai lutar por algo, demanda uma estratégia, demanda um planejamento. Você não pode sair falando na rua que, nossa, algo está errado. Você tem que se planejar, ter estratégia. Como eu vou chegar nas pessoas? Como eu vou atingir as pessoas? Como eu vou atingir meu objetivo? Eu tenho um objetivo. Isso aqui está errado, isso tem que parar. Se você tem uma estratégia, você está falando é uma imagem de guerra. E a estratégia de uma guerra é conhecer o adversário e conhecer a si mesmo. Sun Tzu. Exatamente. Você diria que você fez isso pela criança que você foi? Essa pergunta é muito profunda. Que criança você foi? Eu fui uma criança muito sozinha,
Eu fui uma criança muito abandonada. Eu fui uma criança que não tinha voz. E quando falava, não tinha ninguém para escutar. E você me deu um questionamento. Talvez sim. Eu fiz isso pela criança que eu fui. E eu fiz isso por ver que existem crianças por aí e adultos por aí que foram também a criança que eu fui. Sozinha, sem voz. E se ninguém dá voz a essa criança, ela cresce desamparada. Ela cresce sem perspectiva. Sem perspectiva. Sem perspectiva. Você deu voz àquela criança, foi ouvido por dezenas de milhões de pessoas e deu voz a tantas crianças também, né? Pois é. Isso é muito forte. Isso é muito impactante. Mas sem falsa modéstia, qual é o teu crédito nessa história? Coragem? Eu acho que demanda bastante coragem, porque você está num lugar onde, por exemplo, eu sou um influenciador, a maior parte da minha renda vem de publicidade, e nesse interim, nessas 2 semanas, nesse todo acontecimento, eu perdi, ou recusei, ou declinei todas as publicidades que chegavam até mim. Então a minha renda, nesse mês, ela foi completamente... não teve qualquer tipo de renda. Não foi bom para os negócios a sua Para os consagração negócios, nacional? com certeza não. Que coisa. Sem citar marcas, você poderia dizer que tipo de publicidade você negou e por quê? Eu declinei, na verdade, Bial, todas as publicidades. Porque foi quase 1 minuto de silêncio. Nesse momento, a gente tem que falar sobre algo que é mais importante. Eu não quero chegar e aparecer e falar, nossa, compre tal coisa, faça tal coisa. Mal. Você ia se descredibilizar. Poderia se descredibilizar. Pegaria mal e eu iria me descredibilizar. E nesse momento, eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu e mais importante do que a minha renda. Uhum. Então, nesse momento, 1 minuto de silêncio, vamos focar nessa causa. É a diferença entre o que tem valor e o que tem preço, né? Isso não tem preço, né? Perfeito, tem valor. Perfeito. Cara, mas é curioso, porque você era um humorista. Pois é. Suas publicidades é porque você fazia as pessoas rirem. Essa vocação para denúncia, essa indignação diante de fatos, de coisas erradas que tem na realidade, já estava presente no teu humor desde sempre? O meu humor ele sempre foi muito crítico. Sempre foi muito crítico, foi sempre um humor evidenciando coisas que eu achava que estavam erradas, só que tomou um rumo absolutamente fora do meu esperado, quando eu senti no meu coração, na minha pele, que, cara, isso aqui, ai, dói. E quando dói, você tem que fazer algo contra. Acho que a questão das apostas foi um grande momento. Acho que foi o primeiro momento onde eu entendi que eu precisava fazer mais do que humor crítico. Talvez eu precisava fazer só crítica e só denúncia de fato. Foi nesse momento. O que é um passo arriscado, né? Porque quando estão esperando que você faça graça, você... Pois é. Muita gente falou assim, nossa, é a primeira vez que eu estou vendo o Felca falar sério no tempo das apostas. Uhum. Só que é aquela coisa, puxa, olha ao redor, tá todo mundo nesse movimento, tá todo mundo nesse sistema, só eu tô fora, e eu falo com pessoas, eu tenho amigos, eu tenho companheiros que tá nesse sistema, e eu tento conversar com eles no off, mas não adianta, o dinheiro fala mais alto, e as ambições falam, a ganância fala mais alto, não é ambição, é ganância. Uhum. Quem sou eu nesse lugar? Será que eu estou aqui para... Puxa, eu sou influenciador para ganhar muito dinheiro, ganhar fama, ser cobiçado e não deixar nada? Não marcar nada? Quando eu fiz esse entendimento, eu comecei a lutar. E daí, quando eu comecei a lutar, a minha vida ficou diferente. Vou fazer o seguinte, vou mostrar um vídeo que eu não entendi nada e, enfim, deu pano para mão. Vamos assistir, depois, vamos ver. Depois você me explica. Boa, vamos ver. Outra coisa que eu esqueci, o pessoal gosta de manga, né? O pessoal gosta de fruta. E eu trouxe aqui uma banana. A banana, já pegaram o nicho da manga, né? Então eu vou estar trazendo a banana pra... Então eu vou estar investindo aí na banana. Manga. Banana.
milho, jiló, beterraba, banana. Tá, já tirei moedinha de todos vocês? As figurinhas, figurinhas. Bom, pessoal da live, eu vou ter que finalizar, tá bom? Que eu já peguei o meu. Vocês perguntam ou eu? Que porra é essa? Bial, eu também não sei. Eu também não sei, Bial. Que porra é essa? Cara, o que é aquilo? Pois é. É uma coisa muito doida, cara. É uma coisa muito doida. E se chama live de NPC. NPC? NPC. Que era pessoas que ficavam repetindo as mesmas coisas com movimentos com movimentos repetidos. E eu vi esse movimento que estava acontecendo de pessoas cada vez mais. E é uma live muito voltada às doações que as pessoas fazem. Porque quando você... O que eu falo, milho, manga, banana, são figurinhas que no TikTok, que é a rede social que eu fazia, e que o pessoal fazia, você manda uma figurinha, a pessoa repete o nome da figurinha dessa forma meio repetida. Então manda uma banana, banana, manda um milhinho, milho, manda uma flor, flor. E é um movimento que aconteceu de forma natural, orgânica na internet, e eu observei esse movimento e comecei a dar uma certa criticada. Caramba, a gente está indo para esse lugar. Mas a gente está usando a quem ganha internet. com isso? Os criadores de conteúdo que faziam isso. Eu conseguia fazer mais ou menos 3 mil a 6 mil reais a 2 horas de live. Eu fazia 2 horas de live e ganhava 3 mil a 6 mil reais. É dinheiro? Porra! E depois eu doei todo o dinheiro e falei que era para um experimento social, mas eu doei depois do TikTok, da rede social, mudar as regras da plataforma. E isso foi um impacto muito grande. De certa forma, eu ocasionei, o TikTok entendeu que aquilo não era saudável para a rede social, e quando você tenta abrir uma live de NPC, naquele tempo que mudou as regras, e hoje aparece uma mensagem. Os nossos robôs identificaram que você está fazendo uma live de NPC e você está restringido no mesmo momento. E aí você deve ter ganhado um ânimo para fazer o que você fez depois, agora, do dia 6 de agosto, que ele postou o vídeo Adultização. Eu não sei qual é o número atualizado, mas tinha ultrapassado já 47 milhões de visualizações. Ela está com 50 milhões de visualizações 50 ali. milhões em 2 semanas. Você ficou quanto tempo preparando o vídeo, Felca? Bial, foi mais ou menos 1 ano preparando esse vídeo. 1 ano. Um ano. Então você de se cercou pesquisa. direito. Apuração, cuidadosa. Mas muito do que estendeu esse tempo foi a aversão ao assunto. Era um assunto extremamente aversivo. Eu via, todos os dias que eu ia fazer roteiro, eu via crianças sendo sexualizadas, sendo adultizadas. Eu via pais explorando crianças. E eu não conseguia fazer o roteiro por mais de 30 minutos. Teve algum caso em particular que chamou tua atenção, que desencadeou assim? Eu acho que o caso em particular que mais me chamou a atenção, que desencadeou uma aversão extrema mesmo, foi de um caso que eu coloquei no vídeo, de uma mãe que produzia conteúdo sobre a própria filha. Porque Já sabendo das cortinas... Sim. Não, na realidade, Biel, é pior. Ela criou um VIP, que basicamente é uma plataforma privada de venda de conteúdo adulto, da filha menor de idade. E essa mãe, ela monetizava em cima da filha, a filha menor de idade fazendo dancinhas, ela filmava ela tomando banho, ela filmava ela sendo sexualizada. Era a família por trás da sexualização da filha para vender esse conteúdo, para ganhar dinheiro. O Ítalo Santos, influenciador, foi preso 1 semana depois da publicação de seu vídeo, por causa de seu vídeo. Como é que você recebeu a notícia? Eu recebi de forma neutra. Eu acho que é a justiça fazendo o trabalho dela, mas a importância maior do meu vídeo, ela se dá a pessoas chegando a mim, que já foram abusadas sexualmente, já foram abusadas, e falando,
é a primeira vez que eu fiz terapia e eu fui abusada há 30, 40 anos atrás. Famílias assistindo meu vídeo na TV, todas reunidas e refletindo sobre aquela questão. Isso sim me emociona. O caso do Ítalo Santos, é a justiça fazendo o trabalho dela, tá tudo certo. Você está sofrendo ameaças, Felca? Algumas. De que natureza? Ameaças de morte. Existem pessoas que não estão felizes com o que eu faço, o que eu fiz. Elas estão se sentindo contrariadas e dizem que querem me matar. Não querem que eu continue vivo, não querem que eu continue falando. E essas pessoas ameaçam pessoas do meu convívio também. Amigos, pessoas que trabalham comigo, elas chegam até ela e tentam desmotivar, tentam calar. Você está sob proteção, assim, de algum programa do Estado, da polícia? Você está se protegendo como? Não. Carro blindado, que eu pago com o meu dinheiro. Segurança privada, que eu pago com o meu dinheiro. Não tem nada público, nada da justiça, nada do governo, nada. E essas pessoas tentam me calar porque muitas delas são, na realidade, Bial, pedófilos, que se sentiram contrariadas, se sentiram atacadas pessoalmente. Olha só, eu vou incluir no debate aqui, como uma contribuição, uma educadora que se dedica a combater a exploração sexual infantil, a violência online. É um prazer chamar Sheili Khalef. Muito bem-vinda. Esse rapaz aí, hein? O que chamou mais a sua atenção de cara quando você viu o vídeo do Felca? Como você foi didático em mostrar como os algoritmos funcionam. Eu sempre falo para os pais, vocês não precisam confiar em mim, né? Eu faço esses vídeos de denúncia, com 5 cliques você encontra um pedófilo facilmente, assim, comentários horríveis em fotos de criança. Façam vocês, e você fez de um jeito que a pessoa consegue reproduzir, né? Os jornalistas foram lá e viram, então acho que ficou muito fácil para todo mundo entender esse mecanismo e realmente olhar e falar, é verdade. Um ponto alto do vídeo é justamente quando ele inaugura um perfil, né? Um perfil virgem, digamos assim, novo, e em questão de minutos. Mas nem precisa ser um perfil novo. Se você for ali na pesquisa do Instagram e digitar menino, menina, hora do banho, minha princesa, qualquer busca dessas vai te trazer imagens de criança. E aí você vai ver um cardápio de criança, né? Porque existe essa função da hashtag, principalmente, de juntar tudo que é imagem parecida. Então, todas as mães e pais que publicaram a foto de um bebê tomando banho e escreveram hora do banho, vão aparecer ali. Então, quando você clicar na imagem, você vai ver os comentários. Assim como esses pais podem ter feito isso por ignorância, será que a gente deve presumir malícia no algoritmo, de quem programou o algoritmo, ou é simplesmente assim que funciona? Se eu boto lá, se eu sigo surf, vai aparecer onda de surf? Quero saber. Olha, e eu nem vou falar só por mim. Como eu acompanho esse assunto há um tempo, já tem muita reportagem comprovando que o algoritmo facilita a vida dos pedófilos. E eu não gosto nem de falar o algoritmo, porque ele parece uma coisa meio assim, intangível. Alguém programa Quem programa o algoritmo algoritmo permite que isso aconteça. Eles são muito ágeis e aproveitam esse funcionamento, né? A gente tem dificuldade de saber como o algoritmo funciona, mas eles sabem tudo, é uma coisa impressionante. Eles quem? Os pedófilos e criminosos. E também pedófilo talvez não seja a melhor palavra, porque muita gente está ali para comercializar essas imagens e explorar, não necessariamente é a pessoa que vai consumir no final, sabe? Existem poucos pedófilos entre nós, digamos assim, mas muito comércio porque isso dá dinheiro. E é bacana você ter falado isso porque na minha pesquisa eu fiquei pensando em remover aquela parte. Porque eu falei assim, será que eu estou ensinando pedófilos a chegar nesse conteúdo? Mas eu pensei o seguinte, os pedófilos, eles chegam nesse conteúdo, eles chegam nesse material de forma quase natural. Por um interesse pessoal deles, de filia, eles chegam de forma absolutamente natural a esse conteúdo. É muito fácil para o pedófilo chegar nesse conteúdo. Então, eu estou ensinando as pessoas que não são pedófilos qual que é o movimento do pedófilo. Vamos tentar fazer um tutorial aqui para os pais. A gente reuniu algumas questões difíceis que estão por aí. Vamos lá. Postar foto dos filhos nas redes. Pode ou não pode?
Pode, se você considerar algumas coisas, né? Se você considerar, primeiro, que a criança tem direito à privacidade, à intimidade, e que o Instagram, por exemplo, não é um álbum de foto, é um local de comércio. Tudo que está ali é para vender. Percebam, nós ainda somos muito ingênuos, os 40 mais, eu e você, por exemplo, somos os 40 mais, a gente ainda acha... No meu caso, 40 muito mais. A gente ainda acha que é um álbum de foto, e não é, gente, é um local de comércio, tudo que tá lá é para vender. Você sairia numa feira com a foto do seu filho assim, olha como ele é lindo, olha como ele caminha. Mas aqui a lógica das redes sociais, quem está sendo vendido é a gente. São os nossos dados, as nossas informações, é isso que dá lucro. Então, eu nunca publicaria uma foto de uma criança sozinha, porque é mais difícil eles usarem fotos onde aparece o pai, aparece a mãe, aparece um contexto, festa de aniversário, tá todo mundo junto, né? Vamos lá, segundo tópico aqui para a gente provocar. Se o meu filho quiser ser influencer, o que eu faço? Vamos lá. Temos que ver se ele tem intencionalidade e autoconhecimento em relação a isso. Né? O que é isso? Será que uma criança... Intencionalidade vai ser ganhar din-din. Vai ser ganhar dinheiro, provavelmente, sim. E geralmente vão ser os pais que vão fazer isso. Então, com que idade alguém pode assinar contrato com uma empresa no Brasil? 18 anos, talvez um jovem aprendiz com 16? Será que ele não precisa ter essa idade mínima? Eu vi até você falando disso, que os seus pais disseram, espera, filho. Sim. Você vai ter, mas não é já, né? Com que idade? Eu comecei a ser influenciador com 12 anos de idade. E daí eu eu criei meu primeiro canal, comecei a produzir meus primeiros conteúdos e meus pais pegaram, responsáveis, na época eu fiquei indignado, eles falaram, opa, peraí, não é o momento. Com a fase adulta, quando eu já tinha maturidade, eu voltei e meus pais apoiaram muito, deram todo a sustentação. Pós-16 ou pós-18? Não, pós-18. Pós-18. Comecei com mais ou menos 21 anos de idade. Voltei com 21 anos de idade. Então, doeu na época, mas hoje eu olho para trás e eu entendo tão bem meus pais. Puxa, eu fico agradecido. A internet é um ambiente onde você vai concordar comigo. Você está vendo uma animação, você está vendo um conteúdo bacana, você está vendo um conteúdo legal. Com 2, 3 cliques, você está no conteúdo absolutamente abjeto. Faça uma coisa, combine. Qual é a rede social que você quer? Porque eu não consigo monitorar todas, vou monitorar uma. O melhor é o diálogo, mas existem os controles parentais, que você pode baixar, tem controles parentais gratuitos, tem as configurações do próprio aplicativo, mas eu combinaria um e você combina de acompanhar. O que nos leva à próxima pergunta, o que é a responsabilidade da família e o que é a responsabilidade das redes? É a terceira vez que ela respira fundo. É porque são respostas. É claro que a família tem a responsabilidade dela, mas diante do jeito que as redes atuam, com muito pouca ética, é difícil a família ter alguma proteção. Se alguém ligar a TV hoje, em qualquer canal, gente, você não vai ver pornografia às 3 da tarde, certo? Porque existe um regramento que a gente chama de regulação que impede isso. Nas redes não tem. Muita gente fala, já tem leis. Não tem. A gente teve uma conquista essa semana com o PL 2628, né? Mas é isso que falta. Então, por mais que o pai seja zeloso, eu já entrevistei mães que perderam os filhos em desafios online. O criador do dumpscrolling, que é esse movimento, essa máquina, ele tem uma história parecida mais ou menos como Albert Einstein e Oppenheimer na criação da bomba atômica. Ele se arrependeu amargamente por criar o dumpscrolling. Ele se arrependeu amargamente. Antes de lançar. E daí ele pegou e falou assim, nossa, eu criei uma bomba. Eu criei uma coisa terrível que eu acho que é muito pior do que a gente imagina, mas já estava criado. Se para um adulto é dificílimo lidar com o celular e dar limites à nossa obsessão, ao nosso vício, imagina para uma criança. Claro. Olha só, o PL 2628 que você citou, que foi aprovado na Câmara semana passada, uma espécie de Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ECA, tinha sido aprovado pelo Senado no ano passado, projeto do Alessandro Vieira em 2022. Aí, de repente, aprovou na Câmara. Oportunismo? Não. É insistência da sociedade civil, gente. Nós estamos batalhando por esse projeto do senador Alessandro há anos, porque ainda tem gente confundindo esse projeto com o 2630, que era aquele que foi apelidado de fake news. Esse aqui não muda nada para os adultos, é só proteção da infância. Sim.
E o Felca deve ter dado um belo Não, não fosse você, Felca. Sociedade Civil. Não, nós estamos muito felizes, porque a gente fala disso há tanto tempo, mas o Felca é um canhão. Todo influenciador, todo mundo que tem voz, que tem uma voz e consegue alcançar as pessoas, deveria ter um pouco mais disso, eu acredito. Porque não foi eu que fiz sozinho, eu dei o estopim, mas quem fez foi as pessoas que compartilharam, divulgaram, mas o influenciador, ele tem uma responsabilidade. E quanto maior o poder que você tem, quanto maior o alcance de voz que você tem, maior a sua responsabilidade. Você quer ser influenciador, você quer conversar com as pessoas, você quer, ou mesmo ser um artista, ser um ator, ser um cantor, trabalhar com fama, com pessoas, não queira só fama e dinheiro, porque isso fica. Eu tenho um propósito que me move, que é puxar a consciência do ser humano um pouquinho que seja para cima, um pouquinho mais espiritual e menos material, um pouquinho que seja. E isso é o que me move todos os dias. E quando eu vejo que surtiu resultados, as pessoas estão buscando terapia, as pessoas estão se conscientizando, as pessoas estão entendendo o problema, para mim é missão cumprida, parto para a próxima, independente de ameaça de morte, se tiver algo errado, eu vou falar. Depois do intervalo, a gente vai ouvir uma empresária que mudou o comportamento dela nas redes sociais a partir disso tudo que aconteceu. Em instantes, a gente volta. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o influenciador Felca e com a educadora Sheili Khalef. Estamos falando da questão da proteção de nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens nas redes sociais, na internet, num ambiente tantas vezes inóspito e perigoso que eles frequentam. Para enriquecer ainda mais a nossa conversa, agora a gente vai falar com Lohane Barcelos. Ela é dona de uma loja de roupas infantis em São Luís de Montes Belos, Goiás. Lohane, muito obrigado por participar do nosso debate, da nossa conversa. Você percebeu alguma coisa de suspeito nos perfis que curtiam, que estavam compartilhando as fotos dos seus anúncios? Eu sempre tive uma preocupação com o uso de imagem de criança. Só que teve um acontecimento no ano passado que me deixou mais alerta, que foi uma live que a gente realizou, uma live de venda, onde a gente vendia as peças, a gente mostrava apenas as roupas, e uma dessas pessoas que estava comprando com a gente na live se tornou suspeita porque não nos seguia, não tinha foto no perfil. E aí, quando eu entrei no perfil para investigar mesmo o que essa pessoa estava fazendo comprando da gente tinha uma única informação. E essa informação era um seguidor que seguia ela, né? Que tinha um nome de homem, mas a foto era uma criança com um filtro de gatinho. Ele seguia mais de 2.000 contas e todas as contas, assim, eu não vou falar todas porque eu não vi todas, mas 90% das contas eram crianças, e crianças que faziam dancinha, crianças perfil de álbum fotográfico, crianças fotos tradicionais. Tinha muito também perfil de mulheres que produziam conteúdo infantilizado. E aí a gente ficou, assim, a gente confirmou a nossa suspeita quando a gente entrou na bio dele, não sei se pronuncia, mas tem o Trends dele, a gente entrou no perfil do Trends dele, e lá deu pra gente ver o que ele comentava no conteúdo de outras pessoas. E os comentários dele, assim, a gente ficou chocado, porque eram apenas publicações de crianças. E o que você, Lohane, o que você mudou nas suas redes sociais, já que o seu negócio não mudou, você precisa continuar anunciando seus produtos, vender. A gente tampa o rosto das crianças, não mostra o perfil dos pais, porque qual que é o interesse da minha loja? Mostrar como a roupa veste. Porque o meu conteúdo, que era um conteúdo super ingênuo, pode ter sido alvo, imagina, né? A gente não tem dimensão. Muito obrigado, Lohane Barcelos. E espero que sua atitude faça bem para os negócios, que você venda mais roupas. Muito obrigado, Lohane. Com certeza. Eu que agradeço. A gente ouviu a Lohane, quando alguém se depara com uma situação parecida na sua própria vida, denunciar funciona? Denunciar funciona. E é muito importante
e difícil porque a violência contra a criança no ambiente digital, muitas vezes ela é na dignidade sexual. Então, não adianta educação digital sem educação sexual. A inocência, papai e mamãe, deixa para as crianças. Nós que somos adultos temos que ter malícia. Existe muita coisa errada no mundo. Você não vai publicar a sua filha com um traje de roupa de banho, não faça isso. Você tem que ter malícia. Criança não é para estar na internet. Felca, obrigado por ter vindo Poxa, à conversa. Bial, Obrigado, obrigado Shermin eu. Calef. Prazer Gente, conversar obrigado com pela você. audiência, pela